Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus, glorificamos o teu santo nome, porque Ele é digno de glórias, honras, louvores e exaltação. Estamos vendo Gálatas, acabamos na semana passada, Gálatas capítulo 3, estamos iniciando Gálatas capítulo 4, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Assim diz a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pela leitura da Tua Palavra, agradecer, Pai querido, pelo Teu amor e cuidado e por essas escrituras que nos chegam às nossas mãos. Queremos pedir que o Senhor continue nos orientando, nos abençoando, através da Sua santa e bendita Palavra, em nome de Jesus. Amém. Início de Gálatas capítulo 4, ele é uma continuidade de 3, claro, é uma carta. Então o apóstolo Paulo no início ele começa não retomando, mas dando continuidade a esse tema, falando sobre o herdeiro, falando sobre a diferença, que não há diferença nenhuma do escravo. Mas nós vimos em Gálatas 3 que o apóstolo Paulo apresentou mais de 2000 anos de história do Antigo Testamento. Ele expõe para aqueles homens que o que ele está defendendo e ensinando não é algo que nasceu do coração dele naquele momento. Quer que apague? Não é algo que nasceu do coração dele. Não, querido. Ah, o que você está fazendo? Não, é porque aqui a luz atrapalha o olho dela, a visão dela, não é por causa de luz, de negócio não. De modo particular, ele mostrou a relação que existe em as 3 figuras históricas da Bíblia: Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Ele explicou como Deus deu a Abraão uma promessa, nós falamos bastante sobre isso, de abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência. Apenas uma observação que eu já fiz e retomo: você sendo bendito, as suas gerações se tornam benditas. Não importa se atrás de você veio lamaçal, importa que você, quando você se alinha com Deus, as suas gerações que procedem de você, elas se tornam benditas. E quando o Senhor fala nessa bênção, nós estamos falando em 1000 gerações, não é qualquer coisa. Deu a Abraão a promessa de abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência. E depois, como ele deu a Moisés uma lei que, longe de anular a promessa, na verdade, tornou-a mais necessária e mais urgente. A lei, como nós já falamos, ela apresenta a urgência de mudança e transformação. Para mim, vamos voltar nas perguntas lá, para mim, para que eu edifique e para que eu consiga alcançar outros. Em Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 11, que é esse grupo de versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo repassa a mesma história, fazendo um contraste entre a condição do homem sob a lei, versículos de 1 a 3, a gente vai ver como se fosse quase uma revisão, e a sua condição em Cristo. E fundamentado nesse contraste, um apelo quanto à vida cristã, finalizando sobre a pergunta: se você era escravo,
e se tornou livre, porque você está voltando à escravidão. Esse capítulo 4, do verso 1 a 11, ele vai tratar desta forma. Ele vai trazer novamente os conceitos de escravidão e liberdade, a função da lei, e vai finalizar esse capítulo, esses versículos, perguntando para você: por que você, conhecendo a verdade, você continua voltando como o cachorro, a porca, voltando de novo ao vômito, voltando de novo ao pecado? Gálatas capítulo 4, verso 1 a 3, eu vou falar bem rápido, porque nós já tratamos sobre isso. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Sob a lei, diz Paulo, os homens eram como herdeiros durante a sua infância ou minoridade. Vamos imaginar um rapaz que é herdeiro de uma grande propriedade, um dia tudo será dele. Na verdade já é seu pela promessa, mas não é na prática. E nós já trabalhamos o conceito de que nós já temos, mas ainda não temos. Já somos e ainda não somos. É uma situação que mescla a vida natural e a vida espiritual, em que nós temos promessas, elas não vão ser anuladas, elas não podem ser alteradas, mas nós ainda não tomamos posse. Você é filho de Deus. Nós andamos dentro de alguns verbos dentro da palavra de Deus, que às vezes a gente passa meio que batido. E eu estava falando ontem com o pessoal lá no curso de Teologia do Reino, em que tem uma palavra em Gênesis 1:1 que a gente passa muito rápido por ela, e ela tem alguns significados, que é: e Deus criou. E o criou no sentido de Deus é diferente do meu criar em relação a Luísa, porque eu não trago alguma coisa à existência do nada, como foi o que Deus fez. Então eu crio, gero a Luísa através do meu relacionamento com a Rosângela, e aí nasce a Luísa. A ação de Deus, quando Ele criou céus, e céus não está falando do nosso céu que nós olhamos, nem o planeta Marte, Saturno, mas Ele fala de tudo, todo o universo, essa caixa enorme. Os filmes de Jornada nas Estrelas fala que os caras tentam alcançar, os caras não alcançam limites. É um negócio que a gente começa a pensar o ser de Deus criando esse negócio que é incomparável, incompreensível à nossa mente. E Ele fala que Ele coloca um tablado de madeira, chamando de estrado, e Ele coloca os pés em cima, porque isso para Ele não é nada. E essa palavra criou tem o significado de trazer a existência do nada. A palavra, acho que é grega, é ex nihilo, criação a partir do nada. E Ele cria, Ele não cria e larga, Ele cria e cuida. Ele cria no sentido de trazer a existência, e Ele cria no sentido de cuidar. Nada sai do controle dEle. Você é filho, você é filha, porque Ele falou que você é, e nada pode mudar isso, ponto. Essa questão da criação que você falou, o Salmo 104, ele vai falando de uma forma um pouco detalhada algumas questões da criação. É bem interessante. Muitos textos, muitos salmos, muitos. Quando você começa a olhar o Salmo 100 em diante, você vê muitas informações mostrando essa grandeza de Deus, essa soberania de Deus, esse tamanho desse Deus que nós servimos. Durante a minoridade, essa criança, ela é dona, mas ainda não tomou posse, e é bem a situação minha e sua. Nós, continua Paulo no verso 3, já no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, e quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros. As pessoas sempre foram herdeiras. Antes de Cristo já era herdeiro, porque havia uma promessa através de Abraão. Ela vem só se concretizar, se alicerçar através da figura de Cristo. As pessoas que tinham a promessa sobre a vida deles, e quando você pensa em povo de Israel, você não pensa na totalidade, mas você pensa naqueles que são verdadeiramente cristãos, ou naquele tempo verdadeiramente judeus, em que tinham um grau de conhecimento muito menor do que você tem acesso, mas dentro daquilo que lhe foi apresentado, eles tinham uma promessa. O que você parou? Balançou a cabeça assim?
menor. Nós temos a revelação do Novo Testamento, eles não tinham. O Novo Testamento é a concretização. Uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você ver com seus olhos. Aqueles homens olhavam e falavam assim: um Messias vai vir. Você tem o Messias dentro de você? As informações que eles tinham eram muito menores, ainda era meio nebuloso. É como quando você anda meio numa neblina. Eles andavam dessa forma. Você olha, você não consegue ver muito bem se é uma placa, uma pessoa, você não consegue. Nós temos os nossos olhos totalmente descobertos, porque além de Cristo ter vindo, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos uma abertura muito maior. Os judeus, antes de Cristo vir, eles tinham noção de como seria o Messias, se ele iria ser, era o Filho de Deus mesmo, se era o próprio Deus, ou eles achavam que era um guerreiro? Eles não tinham noção, eles tinham uma certeza absoluta de como seria a coisa. Quando eles leem Isaías, lá Isaías ele fala do servo sofredor, aqueles homens eles não tinham desculpa nenhuma para ter dúvida. Quando a gente lê a figura do sumo sacerdote, não sei se é Anás ou Caifás, ele sabia que aquele era o Messias, era o Filho de Deus, ele sabia que era a promessa, mas ele estava defendendo o quê? O seu. Pastor, que absurdo, não é o que você faz com o seu tempo? Não é a mesma coisa que eu faço com o meu tempo? A ação dos judeus perante Jesus Cristo é idêntica. Ou melhor, a nossa é muito mais grave do que a dos judeus que crucificaram Cristo. Porque quando você nega, com essa abertura, com essa visão, com essa clareza, com essa facilidade, as pessoas elas não tinham acesso ao Antigo Testamento. Isso era assim no Antigo, não tinha, era caro. Papel não existia, era tudo em pele, as pessoas elas tinham dificuldade. Você vê que lá em Atos, quando aquele homem lá, que era o oficial lá da Etiópia, que ele era eunuco, ele traz um escrito de Isaías e ele está lendo, e aí o Estevão, acho que Estevão não, é o outro, é o Filipe, vai lá e ensina ele, batiza ele. Aquilo era muito caro, não existia. Era muito, muito caro. Então as pessoas, o que elas conheciam era de ouvir. De ouvir. Os sacerdotes tinham acesso. Os levitas tinham acesso. Mas o povão ia na sinagoga. Eles vinham, como na nossa reunião cultica, eles vinham e ouviam a leitura das Escrituras e ficavam gravava. Porque eles não tinham essa facilidade. E é uma faculdade humana. Se você não tem uma coisa com facilidade, você dá valor a ela. E eles se dedicavam. Quando o exemplo da China, as pessoas pegam uma folha da Bíblia. E ele fala assim: talvez nunca mais eu tenha esta folha, esse texto na mão. Eu tenho que ler isso aqui de uma maneira que isso fique gravado no meu coração, porque é a única oportunidade de eu ler Gálatas capítulo 4, eu não vou ter outra oportunidade, eu tenho que ler como se não houvesse amanhã. Eu não sei se tem a ver, mas nossa, me deu um lapso de... 1, 2... Mas me deu um lapso do que eu ia falar. Então fica pensando aí, depois você interrompe. Não, mas eu ia falar duas coisas, mas a outra eu esqueci. Mas essa questão da leitura não tem muito a ver o cenário, mas acho que no momento que Josafá recebeu um anúncio de guerra, e assim, aí ele foi ler, acho que se eu não estou enganado, você me corrija. E aí ele foi ler, acho que foi ele foi ler a escritura e todo o povo, mulheres, crianças, homens, todos diante para ouvir a palavra. Assim, deve ter algum erro aí, deve ter tido um cultinho, porque as crianças pequenas não podiam ficar. Imagina uma criança do tamanho da Helena ficar lá ouvindo. É exatamente isso que aconteceu. Não, assim, que aí todo o povo totalmente em pé ouvindo as escrituras, né? Outra coisa eu vejo. Assim também nós, continua Paulo, já no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, e quando estavam debaixo da lei, eram herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Mas ainda eles não haviam herdado realmente as promessas.
Eram como crianças durante os anos da minoridade. A infância foi uma espécie de escravidão. Que escravidão é essa? Eu estou falando rápido porque a gente já tratou disso, tá? Sabemos naturalmente que foi a escravidão da lei. Nós já falamos que a lei ela tinha esse sentido de direcionar as pessoas ao Messias, ao cristianismo, entendeu? O cristianismo que ainda iria vir, mas que para aquelas pessoas que tinham a lei como uma regra literal, elas tinham aquela lei como escravidão. A ação de Deus através de Cristo, Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Tem alguém lá embaixo? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Antes do resgate de Cristo havia a promessa, mas você não era filho, não havia o resgate, não houve o resgate. Com a vinda de Cristo nós passamos a ser adotados pelo Senhor. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Não é mais um Deus longe, um Deus que estava atrás de uma cortina, dentro de uma arca ou sobre uma arca, em que apenas o sumo sacerdote podia ter acesso a esse Deus uma vez por ano, para receber direção, fazer sacrifícios. Não é mais esse Deus. Agora, com a vinda do Espírito Santo, a figura do Abba Pai. Pastor, explica esse Abba para mim. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Abba Pai é uma palavra de outra língua, que quer dizer paizinho querido. Eu quero, sentir o seu cheiro. É perto. Não é mais longe. Nós não... Entenda que na época do Antigo Testamento, você não podia estar na sua casa, levantar as mãos aos céus assim e falar assim: oh Deus maravilhoso, glorioso e santo. Você está adorando a Deus fora do templo? Pedra no ser. As pessoas não podiam fazer isso. Havia uma regra. Você quer adorar a Deus? Templo. Quando as 12 tribos, elas vieram para tomando posse já com Josué, 2 tribos e meia, Manassés, meia tribo de Manassés, Gade, foge. Levi. Não, Levi vai junto, atravessa. 2 tribos e meia, elas falam assim para Moisés ou para Josué, não lembro, acho que para Moisés, e fala assim: olha, essa terra aqui é muito boa, podemos ficar com ela? Aí ele olha e fala assim: vocês estão pecando contra Deus, vocês estão querendo ficar na boa aqui e deixar o povo teu morrer lá? Ele fala: não, vamos fazer o seguinte, essa terra é nossa, a gente já deixa aqui as nossas mulheres, os nossos jovens, e nós vamos para a batalha, e quem vai estar na frente da batalha somos nós, e se nós debandarmos, mata a gente. E aqueles homens cumpriram o seu propósito, e aí eles reivindicam já com Josué, e Josué fala: realmente eu estava lá e ouvi vocês falarem isso, e vocês cumpriram o papel de vocês, pode ir. Aqueles homens, eles voltam, atravessam o rio, e aí na época eu expliquei, agora me foge a explicação disso, o contexto de Cisjordânia e Transjordânia, que um é de um lado do Jordão e outro do lado do Jordão. E aí aquele povo fala assim: mas vai acontecer uma coisa, daqui a 10 anos, eles vão esquecer da gente. Porque quando a gente estava no Egito, o povo esqueceu de José, esqueceu as benécias de José, esqueceu a promessa de Faraó. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar um monumento aqui, não é para a gente adorar a Deus, é simplesmente para eles saberem que aquele monumento que tem lá, nós temos uma réplica aqui, e nós somos filhos de Deus como eles. E assim eles fizeram. Quando eles acabaram de edificar, talvez alguém vai lá na ponta do Rio Jordão, não sei a largura do rio, ele olha e fala assim: olha, eles criaram um lugar de adoração. Vão lá para o líder e falam: eles se desviaram. Eles levantam um grupo e falam assim: vamos matar todo mundo. Aí eles vão lá. Não é bem assim, meus irmãos. A situação é essa. Ah, então tá certo. Então tá bom. Voltando ao nosso texto. A escravidão do homem sob a lei continuou por cerca de 1.300 anos, de Abraão para frente.
Foi uma minoridade longa e árdua, mas finalmente chegou o período da maturidade. Marcos 1,15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Pode ler? Por favor. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, mas o reino de Deus também já está no meio de vós. E é o tema da minha aula lá de sábado. Entenda que o reino de Deus ele já está implantado, mas nós ainda não tomamos ele na totalidade. O reino de Deus não tem a ver com o crescimento de igreja. Olha, a igreja cresceu, então o reino de Deus está crescendo. Não. O reino de Deus tem a ver com soberania de Deus, com o seu poder, com o seu governo, com a sua vontade sendo cumprida. Isso é o reino de Deus. E nós vemos que através da minha vida e através da sua vida, que somos filhos e filhas, o reino de Deus já é implantado na terra. Mas ainda vai haver um tempo em que nós vamos tomar posse desse reino, mas na eternidade, com a plenitude do ser. Nós vamos deixar toda aquela casca de pecado, aquela sujeira, e nós vamos ser novas criaturas de fato. 1 Coríntios diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. E isso está falando num reino que está vindo, mas não o reino de hoje. Porque você olha para você vai lá e acorda, olha no espelho, além do cabelo desganhado e a ramela no olho, você olha e fala assim: que pecador que eu sou. Fiz de novo tudo que eu fiz essa semana, foi uma desgraceira. Olha eu aí no espelho. Mas, pela promessa de Deus, eu continuo sendo filho. Porque, pastor, tem aquele versículo que eu não sei muito, mas falando que, no finalzinho dele, falando assim, que Deus nos fez assentar nas regiões celestes. Ele coloca de uma forma como se já fosse um presente, como se fosse algo já presente. Mas é presente. Como se a gente já tivesse. Nós já estamos. Assentado. Nós já estamos. Eu sei, mas é porque a gente está preso nesse tempo. Tempo de Deus e tempo do homem. Quando ele fala isso, ele está falando no tempo dele. É aquele versículo que Jesus Cristo fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então está lá o ladrão sozinho lá com Jesus? Não. Nós tanto estamos aqui, como também estamos lá. Mas nós temos que cumprir um tempo aqui. Mas nós já estamos sentados lá. Será que eu já estou? Não, eu acho que não. Você não. Você ainda tem um tempo de purgatório ainda. Entendeu? Entendo que ou a pessoa, ela é filho ou não é filho. Se ela é filho, ela já está sentado. Já está? Já está. Nós estamos lá. Então é pela fé. Pela fé. Nós já estamos lá. Não é que nós vamos estar. Nós estamos agora. É que quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo primeiro, depois é que elas vieram a existir. Não foi assim, tá? Fale, Chico. Então nós vamos lá. Descartos. E a nossa consciência? O que tem? Temos, só que a consciência lá nós estamos transformados. Nós sabemos quem é Deus, nós temos a consciência de todas as coisas. Oi? É que nós temos. Estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Não, a de cima é atemporal. A de cima é atemporal. No tempo de Deus, nós já estamos na eternidade, ó. O mundo já acabou, tudo já acabou. Tudo se cumpriu antes mesmo da terra ser criada. Perfeito. Por isso que de vez em quando eu sonho, Mas nós estamos vivendo um momento que eu nunca vi. Dentro do cronológico nós vivemos. É um cumprimento aqui. Mas é que a nossa mente não consegue pensar nisso. Não tem nenhum conceito físico, químico, biológico que vai te mostrar isso. De vez em quando eu sonho que estou num lugar tão bonito que eu nunca vi. É Isso é lá. muito complicado de entender. É lá. Mas eu não sei não, para mim é tudo. É muito profundo, porque demanda um grau de fé de que você vai falar coisas, começa a falar uma coisa dessa para alguém, o cara fala, esse cara é louco.
entendeu? Mas Mas se eu entender, eu já fiquei louco mesmo. as Escrituras é isso. Eu já tô lá. As Escrituras é isso, pela fé, né, irmão? Toma posse. Não adianta você falar tome posse, não. Você tem que... Entenda que aqui na terra a gente vê sinais das pessoas. Se a pessoa ela é cristã, ela tem sinais. Está sinalizado. Não, você que está dizendo. Então tá, entendeu? Nós temos que dar sinais. Não quer dizer que a pessoa é salva ou não é salva. Pode ser que a pessoa ela viva uma vida desganhenta a vida inteira e antes de morrer ela se converta realmente e ela vá aos céus, entendeu? Mas a regra é que você viva aqui na terra dando sinais de que você é salvo. Leitura, oração, são sinais básicos. Leitura e oração. Se você tem dificuldade com isso, se preocupe. Se preocupe. Quanto amo o Senhor é o tempo que eu dedico à sua palavra. Se você não dedica, se você tem dificuldade, sinal, eu tenho que correr atrás. Você não vai poder mudar nada o coração de Deus. Não, você não muda. Mas você está buscando alguma coisa. Mas você conseguir buscar ou ter desejo de buscar é um sinal de permita-me expor você. Hoje semana eu recebi uma mensagenzinha da Larissa, toda bonitinha, com aqueles emoticon e florzinha, tal, coisa de menina, né? E ela falou assim, pastor, eu vou começar a ler de novo, eu vou fazer e tal. Como que gera isso no coração dela? Para mim é um sinal que você é. Aí eu mandei uma mensagem e falei assim, espero que o Gabriel também faça isso. Não recebi. Com todo amor e respeito, uma situação bem literal. Ela deu sinal de salvo e ele deu que não. Você entende? Não quer dizer que não é. Quer dizer que não dá sinal de. É diferente. Na hora que eu falei, eu dormi. É. Juro. Eu Eu juro. E a palavra de Deus diz, não jure. Sim, sim. Não, não. Eu li só metade. Não leu nada. Tá? A escravidão do homem sob a lei continuou por cerca de 1.300 anos. Foi uma minoridade longa e árdua, mas finalmente chegou o período da plenitude em que nós somos chamados para herdar a promessa. São diversos fatores que contribuíram para isso. O período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido, quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar as viagens, e quando as legiões romanas as guardavam, também foi um período em que a língua grega e a sua cultura deram uma certa coesão à sociedade. Você vê, parece que a sociedade estava se assentando. Você vê Roma construindo e as pessoas ligadas, tal, a língua grega sendo falada, mas era só aparência. Por que o cristianismo ele vem à tona de uma maneira tão forte exatamente nesta época? Porque as pessoas elas viam um cenário de pseudo-paz que não era paz, mas elas estavam com sede. O cristianismo ele vem nesse contexto. Depois do advento de Pentecostes, em que está lá os homens falando em outras línguas, e ali não é línguas dos anjos, nada, ali é línguas idiomáticas, tá? Em que na época da Páscoa haviam pessoas de todos os povos, tribos e raças vindo para lá, judaicas, e eles falam assim, mas eu estou ouvindo, 9 horas da manhã, o cara está pregando, está falando aí na língua síria, falando em inglês, falando em alemão, em japonês, isso não é normal, isso não é natural. E aí eles param para ouvir, estão bêbados. E Pedro fala, não está nada, 9 horas da manhã ainda. Vou beber agora, 9 horas da manhã. Quando a esposa do pastor fala, é perigoso. Vou até tomar uma água aqui. Nisso, mas assim, eles tinham já essas línguas, porque quem estava pregando era judeu, certo? Quem estava pregando era judeu. Judeu para judeu. E se eles estavam falando outra língua, ele já tinha essa outra língua. Ele quem? Quem estava recebendo? Não, o pregador. O pregador não. Quem recebia ouvia em outra língua? O pregador não tinha e recebeu. Quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo... Ou seja, ele recebeu o batismo de uma língua estrangeira, que ele não tinha. Batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O Senhor dá uma ordenança. Saímos total de Gálatas, né?
receber uma ordenança. Se unam num lugar e fiquem aguardando para que vocês possam cumprir a missão. Nós vimos a missão em João capítulo 20, verso 20 e pouquinho, na semana passada. Jesus Cristo fala, recebeis o Espírito, e ele pega e fala assim, vai pregar o Evangelho. E aí aqueles homens, depois da morte e ressurreição de Cristo, a assunção aos céus, que ele é levado aos céus, aqueles homens vão para um tabernáculo, que é um local em que eles ficam reunidos esperando o cumprimento desta promessa. Porque Deus falou, através de Cristo, não vão pregar o Evangelho enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. E a palavra é, e recebereis poder quando receber do céu o Espírito Santo. E então, ou seja, depois disso, vocês estão prontos, capacitados para pregar o Evangelho. E aí o Espírito Santo, ele desce não em línguas, mas como línguas. Você vê que o barulho que ele faz não é o barulho de um vento, mas é como de um vento, porque a pessoa que está passando uma situação, ela é levada a interpretar algo que é sobrenatural e que ela nunca viu. É como se, por exemplo, você for pego por um policial dentro de uma situação qualquer, ele fala assim, você estava lá? Eu estava. Você viu o cara que roubou tal pessoa? Você olha, eu não vi, mas eu vi um cara que era mais ou menos dessa altura, ele usava uma jaqueta mais ou menos desta cor, o cabelo parecia que era dessa forma. Você vai falar o que você acha, que é o relato de Lucas dentro de Atos. Ele fala assim, olha, o barulho do Espírito Santo é como de um vento, mas não é um vento. Ele olha para aquela manifestação sobrenatural e ele fala assim, o que é isso? Isso aí parece uma língua. Só que não é uma língua normal, é uma língua de fogo. Não é literal, é como ele enxerga. E aqueles homens recebem poder. Mas recebem poder para quê? Não. Recebem poder para quê? Pregar o Evangelho. Naquele momento, e aí não se tem relatos que teve continuidade disso, pelo menos entre os discípulos e os apóstolos, não se fala. Naquele momento, cada um aprendeu uma língua assim, Deus falou sobre o Cláudio, inglês, alemão, holandês, dinamarquês, sírio. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E aqueles homens que estavam ouvindo falavam assim, poxa, eu sou da Alemanha. Lógico que não existia Alemanha naquela época. Eu sou da Alemanha, ele está falando em alemão. E é perfeito. Pastor, eu presenciei um testemunho, contei para a Larissa. Coisa meio do reteté, mas vamos ver se eu acho que se bate aí. Tinha um pastor que ele ia no monte de Valparaíso, um monte muito famoso que tinha, né? E aí sempre quando ele estava pregando, falando, do nada ele falava tipo inglês, só que assim, era um cara que não tinha nem a 4ª série, nem nada, assim, bem humildezinho, né? E aí um dia eles foram orar por minha mãe, o pessoal foram orar por um tenente-coronel da inteligência do exército. Ele era poliglota, né? Aí uma irmã falou bem assim pro pastor, falou, pastor Davi, você vigia que esse teu inglesinho faz ajuda que o cara aqui é poliglota, não vai ficar dando esses pitacos aí, né? Aí ele ficou todo, né, oprimido e tal, constrangido. E aí chegou lá na hora de orar por ele lá, ele falou alemão fluente. E aí o cara começou a chorar, esse poliglota, e perguntou de onde que era o alemão dele. Aí foi quando todo mundo no lugar começou a chorar. Isso é regra? Não. Isso é regra? Não. É algo sobrenatural. Você quer pregar para alemão? O que você tem que fazer? Estudar. Não, assim... Não, eu entendo. Foi algo eu já vi isso, tá? Deus, ele pode, de uma maneira sobrenatural, fazer, que foi o que ele fez ali. E a gente continua lendo Atos, lê as cartas paulinas, lê Tiago, lê João, você não vê isso acontecer de novo. Pode ter acontecido, pode, mas não é relatado. Então, para nós, aquela manifestação naquele momento sobre aqueles homens cessou. Pode vir sobre a sua vida? Pode. Eu já vi. Estava numa reunião evangelística e tinha lá umas 2.000 pessoas. O pastor ali chama algumas pessoas. Eu pedi a confirmação do meu ministério. Eu estava no meio daqueles jovens lá. Eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente tiver isso na minha vida, eu quero que o Senhor me chame. E ele me apontou lá, pá, e eu subi. E subiu mais uns 3 rapazes.
E aí ele começou a conversar com o rapaz, e ele falou, você é chamado? Ele falou, sim, eu sei, eu sou, mas eu já fiz um voto sobrenatural com Deus. Eu quero que a pessoa fale comigo na língua que eu sou chamado. Aquele rapaz começou, aquele pregador, ele começou a falar em sírio, fluente. E aquele menino começou a chorar. Aquele homem teve ainda depois? Não. Naquele momento específico foi utilizado para aquilo. Então, esse é um dom espiritual. Eu creio na continuidade dos dons. Eu creio que se você estiver perante alguém e você tiver que ser instrumento do Senhor, Ele vai colocar na sua boca alemão, japonês, o que quer que seja, mas em regra nós temos que estar preparados e nós temos que estudar. Tá? Esta é o mandamento. A ação do Espírito Santo é uma ação destinada a que você seja capacitado a falar do reino de Deus. Agora eu vou lhe perguntar, o senhor me desculpa, e essa língua que eles falam dentro das igrejas, que envolve que eu não entendo nada, o que é essa língua? Não faz parte do nosso escopo e é um tempo muito... Nós vamos ter que buscar muita base bíblica para isso. Tem linhas teológicas que falam que isso aí não existe. Tem gente que fala que existe, entendeu? E se existe, será que ele é usado de uma maneira comum e natural como as pessoas usam aí? Algumas pessoas falseiam isso. Isso é verdadeiro em algum caso? É muito questionamento, querida. Meu posicionamento, eu creio que existe, tá? Para edificação particular. Para edificação particular, você não vai me ver em regra fazendo isso no meio de igreja, porque se eu falo em outras línguas, dentro desse contexto aí de outras línguas dos anjos, e não houver alguém que interprete, não vai edificar nada a ninguém, mas pode ser que uma pessoa receba. Então tem uma série de contextos, tá? Eu prefiro entender que isso existe, está na Bíblia, eu entendo como meu, eu aplico no meu. Eu ontem mesmo estava indo fazer alguma coisa, estava indo dar aula e eu me sentia emocionalmente tocado e comecei a falar, mas eu sozinho, eu. Não tem sentido eu como pregador trazer isso para você. Tá? E eu também não estou para julgar se você tem ou se você não tem, se você é ou se você não é. Nós temos coisas muito mais importantes para falar. Se você não consegue desenvolver o amor a Deus e leitura à palavra, por que eu vou me preocupar com o dom de línguas? Por que eu vou me preocupar com isso? Não há motivo para me preocupar com a tua unha encravada se você está com câncer. Não tem sentido, entendeu? Então a minha preocupação é o essencial. Então, você pode trazer um neopentecostal que fala em línguas, ele pelo Espírito ele vai ficar constrangido. Pode dar o glória a Deus, pode dar o aleluia, pode acontecer alguma coisa, mas a pessoa em regra, ela é constrangida pelo ambiente, pelo que nós estamos tentando fazer. Pastor, como você falou, uma vez eu ouvi uma palavra falando isso, que esses dons são importantes, dons de cura, os dons que tem na palavra, é importante. Mas você demonstra que você é transbordante do Espírito Santo quando você revela o caráter de Cristo. Quando as pessoas olham para você e veem o fruto do Espírito. Quando vem o seu caráter como enxergando Jesus. Também. Então ali você está transbordando. Também. Né? Porque às vezes as pessoas manifestam esses dons que são do Espírito, de cura e várias coisas, mas o amor, que é a essência de toda a palavra, está faltando. Né? Então... Entenda que, para a gente finalizar, tá? Entenda que fruto do Espírito é como as pessoas veem. Dom do Espírito, ele existe. E aí, o dom do Espírito muitas vezes está atrelado a obras. E a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então não tenha problema. Se você vê uma pessoa enferma, ora por ela. Se você tiver uma palavra de Deus para a pessoa, dê. Entendeu? Busque falar coisas que estão nas Escrituras, mas não é o nosso tema. Se Deus assim o permitir, quando a gente já está em Efésios, algum tempo a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pelo tempo no estudo de Gálatas. Queremos pedir cada vez mais o Senhor nos oriente, nos conceda a graça, para que nós possamos, Pai, nos alicerçar na Tua palavra, nos firmarmos nos Teus ensinamentos para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.